Olá pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula. Daremos continuidade ao estudo da função quadrática e na aula de hoje estudaremos os zeros ou raízes da função quadrática e a relação dessas raízes com os pontos de intersecção do gráfico com o eixo X. Ok? Venham comigo. Atenção pessoal. O que são as raízes ou zeros de uma função quadrática e qual a sua relação dessas raízes com os pontos de intersecção com o eixo X? Veja bem, pessoal, o gráfico da função quadrática, dentre os seus infinitos pontos, tem 4 pontos que são chamados de pontos notáveis. Tem o ponto de intersecção com o eixo, atenção, o ponto de intersecção com o eixo Y, que estudaremos posteriormente, os 2 pontos de intersecção com o eixo X, pode ter até 2 pontos, e o vértice, que é um ponto importantíssimo, que é aqui o cantinho quando ela está decrescente fica crescente, ou quando ela vem crescente começa a ficar decrescente. Isso é chamado de vértice da parábola. Então nós temos 4 pontos notáveis, quais sejam o ponto onde toca o eixo Y, os 2 pontos onde tocam o eixo X e o vértice. Na aula de hoje nós daremos enfoque aqui aos pontos onde toca o eixo X, que essas abscissas, os valores de X, são chamados exatamente de zeros ou raízes de uma função quadrática. O que é o zero ou raiz e por que é chamado de zero? O zero exatamente porque é exatamente os valores de x que faz o y ser zero. Se nós queremos saber quais são os valores de x, que podem ser até 2, x1 e x2, que fazem o y ser zero. Acontece que quando o y é zero, aqui vira uma equação do segundo grau. Pessoal, calcular os zeros da raiz, ou os zeros ou raízes de uma função quadrática, é resolver a equação do segundo grau. Você vem aqui, ó, atenção, ó, vamos entender bem direitinho. Você vem aqui na função e retira os valores de A. O A vale 1, o B vale menos 6 e o C vale 8. Vamos calcular as raízes e determinar os pontos de intersecção do gráfico com o eixo X da seguinte função. A questão está pedindo 2 coisas. Para determinar as raízes ou zeros da função, é determinar o x1 e o x2. Resolver a equação usando o método mais conhecido, é usando a famosíssima fórmula de Bhaskara. E depois escrever os pontos de intersecção com o eixo X. É só casar esses 2 valores de X com zero. Vou mostrar agora para vocês. Bom, aqui já retiramos os valores de A, B e C, e a gente calcula aquele tal de delta, que é importantíssimo, pessoal. Vocês lembram a fórmula do delta? O discriminante delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A e vezes C. Portanto, o delta aqui vai ser quanto? Atenção, pessoal, ó. O nosso delta aqui vai ficar quanto? Delta igual, atenção, ó. B vale menos 6, vem dentro de parênteses ao quadrado, menos 4 vezes 1 e vezes 8. Ok? 4 vezes A que é 1 e o C que é 8. Logo, delta igual 6 ao quadrado 36, menos 4 vezes 1, 4, 4 vezes 8, 32. O nosso delta deu igual a 4. É importante lembrar o seguinte, quando a gente estuda a equação de segundo grau, com certeza quando vocês estudaram o professor falou isso. Se o delta for positivo, a equação tem 2 raízes reais e diferentes. Se o delta for zero, tem 2 raízes reais e iguais ou simplesmente tem uma raiz real. Se o delta der um valor negativo, a equação não tem raízes, a função não tem raízes, pessoal. Isso vai impactar exatamente no gráfico, olha. Se o gráfico toca 2 vezes o eixo X, significa que o delta é positivo, é maior que zero, porque tem 2 raízes, x1 e x2. Se o delta for igual a zero, significa que o gráfico vai tocar o eixo X em apenas um ponto, exatamente no vértice, ó. Ou para cima ou para baixo.
Se o gráfico tocar o eixo X no vértice em apenas um ponto, que será no vértice, significa que o delta é igual a zero. Agora, é possível também que o gráfico nem toque o eixo X, ó. Ele seja assim, ó. O eixo Y, uma hora ele vai tocar, porque ele é infinito, mas ele pode não tocar o eixo X. Ó, ele pode não tocar o eixo X. Quando ele não toca o eixo X é porque o delta é negativo. Vou já deixar isso anotado bem direitinho, tá certo? Porque aqui a gente vai estudar também o sinal nessa aula de hoje, o sinal do delta pelo gráfico. Bom, mas aqui como o delta deu positivo, ó, deu 4, que é maior que zero, significa que nós vamos encontrar x1 e x2. Vamos lá para a segunda parte da fórmula, né? Para a fórmula de Bhaskara propriamente dito, para a gente encontrar o x1 e o x2. Nós estamos resolvendo essa função aqui, né, pessoal? Ó, y igual a x ao quadrado menos 6x mais 8. O que nós estamos resolvendo aqui? Nós estamos calculando as raízes ou zeros da função e vamos dizer os dois pontos onde toca o eixo x. Esses dois parezinhos aqui. Bom, primeiro retiramos os valores de A, B e C, calculamos o delta. Agora vamos para a fórmula de Bhaskara propriamente dita, relembrando ela, ó, x é igual a menos B mais ou menos raiz do delta sobre 2 vezes A. Pessoal, o delta deu 4, então quem é a raiz de delta? É 2, né? Raiz quadrada de 4 é 2. Então vai ficar como aqui, ó, x igual, atenção, esse menos do B muda o sinal de B, ó. B vale menos 6. Como B vale menos 6, menos da fórmula com o menos daqui, para cá vem o 6. Mais ou menos. Raiz de delta deu quanto? 2, né? Porque o delta deu 4, raiz de 4, 2. Sobre 2 vezes A, 2 vezes 1, 2. Aí a gente calcula o x1 e o x2. Pega um diminuindo e outro somando, ó. x1, vou pegar logo diminuindo, ó. 6 menos 2, estou repetindo tudo isso aqui só com sinal de menos e depois tudo isso com sinal de mais. 6 menos 2 sobre 2, 6 menos 2 é 4, 4 dividido por 2 dá 2. Uma das raízes é 2. Vamos descobrir a outra agora? O x2 vai ser, ó, mesma coisa agora com sinal de mais, 6 mais 2 sobre 2. 6 mais 2 é 8, dividido por 2, 4. Então, as raízes dessa função são quem, pessoal? 2 e 4. Pessoal, essas são as raízes ou zero. Significa, ó, se esse aqui fosse o gráfico dessa função, significava que aqui era o número 2 e aqui o númerozinho 4 no eixo x. Ó. 1, 2, 3, 4. E os pares? Os pares é exatamente casando esses valores de x com zero. Atenção, os pontos de intersecção, atenção pessoal, ó. Os pontos de intersecção do gráfico com o eixo x são x1 casando com zero e x2 fazendo par ordenado com o zero. Pessoal, é quando o y é zero. Eu já disse isso a vocês. Toda vez que um gráfico toca o eixo x, é porque y é zero. E quando toca o eixo y, é porque x é zero. Ora, então nós vamos pegar os dois valores de x que nós encontramos nas raízes, que foram 2 e 4. Pelo amor de Deus, não casam um com o outro, não. Vocês casam eles com zero. Então, os pontos, nesse caso de intersecção com o eixo x, são 2 e 0 e 4 e 0. Vocês me entenderam? Os pontos de intersecção com o eixo x são as duas raízes ou zeros da função casando com o zero. Por isso que são chamados de zeros da função. Porque são valores de x que se eu jogar dentro da função, a função zera. Se não, vejamos, ó, não é obrigado a fazer isso que eu vou fazer agora não. Mas se você pegar a função, a original é essa aqui, né? Ó, que nós estamos trabalhando, ó, x4 menos 6x mais 8.
Se você pegar aqui, ó, um dos valores de x que você encontrou foi o 2, ó, e substituir, vai ficar 2 ao quadrado, pessoal, mais 8, né? Menos 6 vezes 2 mais 8. Ora, 2 ao quadrado é 4, 6 vezes 2, 12, mais 8, ó. 4 mais 8, 12, menos 12, zero. Se você fizer com o 4, vai dar a mesma coisa. Faz a função zerar. Casa com o zero, vocês me entenderam? E como é mesmo, professor, que eu descubro os zeros ou raízes da função, vou recapitular aqui o que nós fizemos. Você pega a função, tira os valores de A, B e C, resolve o delta, verifica se o delta é positivo, negativo ou zero. Se for negativo, não continua porque não tem raízes. Se for positivo, você vai encontrar duas raízes. Se for zero, você vai encontrar uma única raiz, que também será o x do vértice. Muito bem. Feito isso, você usa a fórmula de Bhaskara, como nós fizemos aqui, né? Ó, e calcula as raízes. Nesse caso, deu 2 e 4. Então, as raízes, respondendo à primeira coisa da questão, as raízes dessa função são 2 e 4. Mas no enunciado pede para dizer as raízes, atenção, as raízes, mas também os pontos de intersecção do gráfico com o eixo x. Repito, os pontos de intersecção do gráfico com o eixo x são x1 e 0 e x2 e 0. Ficou claro, pessoal? Espero que todos tenham entendido. Para fechar a nossa aula de hoje, eu queria que vocês entendessem o seguinte. Nós precisamos entender o seguinte. Tem tudo a ver com o que acabamos de explicar. Sinal do discriminante delta no gráfico. Como é que eu conheço o sinal de delta olhando apenas para o gráfico de uma função quadrática? Nós já vimos como conhecer o sinal de A. O A depende apenas da concavidade. Se for para cima, o A é positivo. Se for para baixo, o A é negativo. O A nunca pode ser zero. O delta é o seguinte, pessoal, ó. O delta. Se tivermos, atenção, ó. O delta será maior que zero quando o gráfico tocar o eixo x em 2 pontos. Quer seja concavidade voltada para cima ou concavidade voltada para baixo. Se tocar o eixo x, ó, o segredo está aqui, ó. Se tocar o eixo x em 2 pontos, o delta é maior que zero. Toca o eixo x, atenção, ó. Toca o eixo x em 2 pontos. Então, nesse caso, o delta é maior que zero. Se o delta for igual a zero, significa que o gráfico vai tocar o eixo x em apenas um ponto. Assim, ó, pessoal. Se o gráfico tocar em apenas um ponto, quer seja concavidade voltada para cima, quer seja concavidade voltada para baixo, se toca em apenas um ponto, o delta é igual a zero quando toca o eixo. O gráfico toca o eixo x em um ponto. Ficou claro? E o delta será menor do que zero, atenção, o delta será menor do que zero exatamente se o gráfico não tocar o eixo x. Se eu tiver o gráfico assim, ó, quer seja para cima ou para baixo, mas ele não toca o eixo x, não toca o eixo x. Ficou claro, pessoal, identificar o sinal de delta apenas olhando para o gráfico, mesmo que eu não tenha a função, porque se eu tiver a função é só calcular o delta e ver se é positivo, negativo ou zero. Mas só pelo gráfico também eu preciso que vocês saibam reconhecer, ok? Bom, pessoal, era isso para essa aula de hoje. Vamos ficando por aqui com mais essa videoaula. Um abraço carinhoso a todos e até a próxima.